Esse é o comentário ao ponto 45 da Familiares Consórcio, cujo título é A Sociedade ao Serviço da Família. Se ontem nós falávamos do papel, da função social da família, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre de que maneira a sociedade deve trabalhar a serviço da família, ou seja, o contrário da ótica que nós estávamos utilizando no dia de ontem. E basicamente o que a igreja defende sobre esse assunto, né, é que a sociedade respeite a família como uma sociedade menor, claro, do que o Estado, mas que o Estado respeite a família como uma sociedade que goza de direito próprio e primordial, né, e que essa relação Estado-família se baseie no respeito ao princípio da subsidiariedade. Tentando resumir aqui em poucas palavras, o que é o princípio de subsidiariedade? O princípio de subsidiariedade que a igreja defende diz respeito ao fato de que o Estado não deveria subtrair das famílias aquelas tarefas que as famílias podem realizar por si mesmas. Ou seja, o Estado não tem que fazer tudo. O Estado ele tem que fazer aquilo que não é possível que as famílias façam. Então, aquilo que as famílias podem fazer sozinhas, né, seja no sentido de uma família sozinha fazer, ou as famílias se associando, é melhor que seja realizado pelas famílias e pelas associações de famílias. E o Estado deveria intervir o menos possível na vida do cidadão. A igreja, ela em nenhum momento defende uma posição anarquista, de que não deveria haver Estado. A igreja, perdão, acredita no valor do Estado, mas a família deseja que o Estado não seja o centro da vida do ser humano, mas o Estado ele funcione para aquelas funções que as famílias não são capazes de exercer. E o Estado, pelo princípio de subsidiariedade, deveria funcionar como auxílio, como subsídio, né, das famílias para a realização daquilo que elas podem fazer. Só para a gente tentar dar um exemplo prático aqui, né? Um exemplo que todo mundo gosta um assunto que todo mundo gosta de tratar, que é o assunto das escolas, por exemplo, né? Como é que acontece? Num plano ideal, né? A gente sabe que não é assim, mas num plano ideal, né? Você poderia, claro, ter escolas públicas do Estado, mas deveria ser mais difundido ainda escolas que nascem da associação de famílias, seja, famílias interessadas em educar seus filhos, que têm o mesmo ideal de educação, se juntam para fundar uma escola, certo? Porque não precisa ser o Estado para fazer isso, mas as famílias podem fazer. E qual seria o papel do Estado? Seria o incentivo a esse tipo de coisa, né? A esse tipo de ação da família, incentivo político, incentivo social, incentivo educativo, incentivo econômico, né? Então, vamos dizer assim, como é que funciona? Olha, as famílias se reúnem para fazer algo que é bom para todo mundo, para a sociedade, e o Estado favorece, né? Infelizmente, a maioria das vezes o que acontece é o contrário, né? Primeiro que as famílias, sobretudo no Brasil, dificilmente se reúnem para alguma coisa, né? A gente vive cada vez mais num individualismo materialista, cada vez mais uma mentalidade de dependência do Estado, então as pessoas vão perdendo a livre iniciativa, né? Isso é ruim, né? E as pessoas querem que o Estado faça tudo. E quando finalmente alguém decide fazer alguma coisa, o Estado normalmente atrapalha e não ajuda, né? Vai enchendo de imposto e de burocracia, né? Quando na verdade o que a igreja tem falado é que o Estado deveria facilitar. E essa facilitação é uma das bases aí desse princípio de subsidiariedade. Tá bom? Então esse é o nosso assunto. Hoje é um assunto mais fácil, mais curto e muito importante. O princípio de subsidiariedade, que nós tratamos aqui a respeito da família, ele é considerado uma das bases principais daquilo que nós chamamos de doutrina social da igreja, que é o ensinamento da igreja
acerca das questões sociais e políticas, tá bom? Fico à disposição para perguntas também hoje. Tá? Fiquem com Deus.